Irmãos queridos, irmãs da Assembleia de Deus da Renovação, eu tenho uma palavra para vocês nesta noite e um pedido. Quero dizer para vocês também que inicia agora o nosso jejum de 24 horas. E antes de tudo que eu queria falar para vocês, eu quero ler uma palavra. Essa palavra fica em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 até o 15. E diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos, e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmãos, nós estamos numa semana decisiva na nossa nação. É uma semana decisiva. Nós teremos agora, domingo, dia 5, eleição, né? Eleição para presidente, para governador, deputado federal e deputado estadual. E essas pessoas que nós elegemos serão as pessoas que nos representarão estes 4 anos seguintes. Há 23 anos atrás, um profeta da Inglaterra chamado John Smith, ele esteve aqui no Brasil e em sua pregação ele disse: a esperança das nações está no Brasil, e que a sede do avivamento seria no Brasil, e que o Brasil seria celeiro de missionários. O mundo estava corrompido, o mundo estava cheio de pecado, e ele disse que o Brasil seria a sede do avivamento. Isso é o que o Senhor tem prometido para nós. Nós da Igreja da Assembleia de Deus da Renovação temos orado e jejuado por este período. No dia 21 de julho nós começamos um jejum, né? E estivemos até o dia 31 de agosto, totalizando-se 42 dias. Agora no dia 22 de setembro nós começamos outro jejum e se terminará agora no dia 4, no sábado, às 18 horas, né? Então, ao todo serão 55 dias. Foi isso que Deus tem colocado no coração dos pastores e temos obedecido ao chamado do Pai. Nesses dias que sucederam, muitas coisas aconteceram, né? Deus tem enviado muitas pessoas que estão aprisionadas por Satanás, e Deus tem libertado essas vidas. Então, nós não estamos alheios à voz do Espírito Santo. Nós temos obedecido ao seu ordenado e, não olhando para trás, temos cumprido o propósito que Deus tem na nossa igreja, no nosso ministério. E sabemos que Deus tem muito e muito mais para nos dar. Porém, nós estamos alheios ao que está acontecendo em outras igrejas, em outros ministérios. Não sabemos o que está acontecendo nas igrejas pelo Brasil, né? Mas só que o Espírito Santo é o mesmo que trabalha aqui na Igreja Assembleia de Deus da Renovação, é o mesmo que trabalha nas igrejas pelo redor do nosso Brasil. E esse Espírito Santo não está alheio, porque é Ele que opera em todas as igrejas, né? E para minha surpresa, irmãos, eu sabia desse movimento do Yom Kippur, mas nós não estamos fazendo Yom Kippur. Nós estamos fazendo um dia do arrependimento, que é muito diferente desse Yom Kippur que os judeus professam, né? Um dia de arrependimento. E para minha surpresa, nesta quinta-feira, ao olhar na internet, eu verifiquei que ia estar havendo um movimento nacional em todas as igrejas do Brasil, chamado DNA,
O que consiste esse DNA? É o Dia Nacional do Arrependimento. Em muitas igrejas, em muitos ministérios de todo o Brasil, o Espírito Santo tem ministrado aos corações dos bispos, dos apóstolos, dos pastores, dos dirigentes de congregações e dirigentes de ministério, para que faça um dia do arrependimento. E eu pensei, Deus, o Senhor tem sido tão bondoso conosco que mesmo sem saber, o Senhor nos preparou esse dia. Mas o que acontece? Nós tínhamos colocado que faríamos esse jejum e terminaríamos o dia no sábado às 18 horas, só que não colocamos nenhuma programação para a igreja. E quando eu vi esse Dia Nacional do Arrependimento, eu vi ali que eles estão fazendo 24 horas de oração, a começar agora sexta-feira, terminando no sábado, só que a partir das 7 horas da manhã do sábado, eles estarão fazendo 12 horas de oração, 12 horas de clamor e arrependimento e adoração na igreja em favor da nossa nação. Então eu falei, Senhor, eu e a nossa igreja não podemos deixar de participar disso. Isso nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração de nenhuma denominação, nem no coração de algum pastor, mas nasceu no coração de Deus. E nós não podemos deixar de participar desse Dia Nacional do Arrependimento. Então eu conclamo e convido a você, nosso jejum nós já começamos agora às 18 horas, mas eu quero te convidar a estar conosco a partir das 7 horas da manhã, na nossa igreja, para um dia de clamor, um dia de adoração, um dia de súplica, né? Fazendo ciclos de 2 em 2 horas, que serão 90 minutos de oração e 30 minutos de adoração e uma palavra, para que nós possamos nos arrepender. Eu estarei lá a partir das 7 horas da manhã e ficarei lá até às 18 horas da noite. Às 4h30, às 16h30, nós faremos um culto de encerramento, né? Com toda a igreja. Você que não puder ir, irmão, eu entendo, porque foi muito em cima da hora, né? Mas Deus colocou no meu coração e eu não posso deixar de participar. Não posso deixar, a nossa igreja não pode deixar de participar. Então, se você não puder ir, eu entendo. Mas se ninguém for, eu estarei lá, porque eu quero participar desse movimento, né? Dia Nacional do Arrependimento. Porque nós estamos, o atual cenário político na nossa nação, político, religioso, social, econômico e familiar do nosso país é gravíssimo e é digno de uma resposta urgente da Igreja de Cristo. A noiva de Cristo está com as vestes manchadas. As manchas são os pecados da igreja. E os pecados da igreja refletem em toda a nação. É hora da igreja vencer o pecado para vestir as vestes brancas. Irmãos, é tempo do Brasil se arrepender. É tempo de Deus para o Brasil. É tempo de Deus para a nossa nação. Como diz aquela palavra, arrependei-vos, pois já é chegado o reino de Deus. Irmão, eu quero contar uma pequena história. Uma certa mulher alugou uma casa para passear com a sua família por uma temporada. E a casa foi entregue para ela limpa, a casa estava limpa. Só que ela, como uma mulher cuidadosa que ela era, ela pegou um balde de água, misturou com produtos de limpeza e espalhou por toda a casa. Quanta sujeira havia debaixo dos armários. Quanta sujeira havia debaixo da geladeira, da cama. Teve lugar que ela encontrou até animais mortos. Assim está hoje a igreja brasileira. Ela está até se aparentando pura, limpa, né? Aparentando abençoada. Porque até a graça de Deus tem se manifestado sobre ela. Mas quando vier a água do Espírito, com o poder do Espírito de Deus,
a água purificadora, a água viva, que corre do trono, que transforma a morte em vida. Quando chegar esta água, nós veremos quanto está feio o nosso coração. Quanto impureza, quanta lepra, quanta sujeira há na igreja brasileira. Quanta corrupção, quanta coisa precisa restaurada. Quantos tronos precisam ser destronados. Como precisa ser restaurada a casa do Senhor, o altar santo do nosso Deus. Esse é o nosso desafio. Precisamos de um arrependimento genuíno. E se clamarmos, esse arrependimento virá. E a santidade, a alegria do Senhor trará com ele a solução dos problemas da nossa nação, da nossa igreja e da nossa família, problemas conjugais, de saúde, financeiros, sociais que enfrentamos agora. E eu quero dizer para você, sem arrependimento não haverá avivamento. Então nós iniciaremos esse jejum e esse dia de arrependimento. Eu convido você, igreja, para você estar lá. Não que você não fique o dia inteiro, mas que você fique 1 hora, meia hora, 1h30, 2 horas. Estaremos lá das 7 horas da manhã às 18 horas da tarde. O nosso culto será às 16h30 às 18 horas. E eu convido você para estar se arrependendo, um arrependimento genuíno, um arrependimento do coração. No final do culto, nós vamos iniciar com as orações com arrependimento pessoal, depois pelo pecado da igreja brasileira, e vamos se arrepender pelo pecado que tem entrado na igreja e depois pelos pecados da nossa nação, com a corrupção, com a sensualidade e as iniquidades que acontecem na nossa sociedade. Carnaval, idolatria, bruxaria, derramamento de sangue. A terra neste Brasil está clamando. Nós sabemos que quando Caim matou Abel, o Senhor falou para Caim: Caim, cadê o seu irmão? E Caim disse: Senhor, eu vou saber do meu irmão. Ele falou: sim, Caim. A terra clama o sangue do seu irmão. Então a nossa terra está clamando. Nós lemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva. Irmão, o que está acontecendo na nossa terra de São Paulo? Não está havendo chuva? Não está tendo água? O que vocês pensam que é isso? É o juízo de Deus para a nossa cidade e para a nossa nação. Então eu quero te convidar amanhã, e para que nós possamos estar lá, se arrependendo. E o nosso jejum começa agora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus te abençoe.